Olá, boa tarde a todos. Prazer em vê-los aqui mais uma vez no nosso evento, na nossa maratona do IBREI com a ABECASA. Olá, Gislaine, Rafael, Gabriel. Dando continuidade a essa parceria entre o IBREI e a ABECASA, hoje nós vamos ter o painel que fala sobre a gestão fiscal, gestão tributária e gestão aduaneira em tempos. Agradecer à ABECASA pela oportunidade de permitir que a gente traga aqui mais informações, tanto para os associados da instituição, como para os associados do IBREI, como para outros diversos amigos, clientes, parceiros que estão aqui conosco para acompanhar essa transmissão. Acho importante primeiro falar um pouquinho sobre o IBREI, nem todos conhecem, né, a nossa instituição. O IBREI se dedica fundamentalmente a atuar no desenvolvimento das relações empresariais internacionais, tanto no aspecto institucional, no aspecto regulatório, no apoio ao empreendedor, no apoio ao empresário e também no apoio àqueles que de fora querem fazer negócios com o Brasil e nem sempre encontram um suporte adequado para a entrada nesse mercado. Então, o IBREI tem muita afinidade com a ABECASA, que tem um grande número de associados, uma penetração extremamente relevante no mercado de atuação, e assim essa parceria tem se mostrado extremamente importante. Serão 4 dias de maratona, estamos aqui no 3º dia, trazendo informações e vamos responder as dúvidas, as perguntas, várias coisas que já foram mandadas antes do evento e também durante o evento. Então, é extremamente assim, uma oportunidade sem igual que a gente pode hoje compartilhar com todos que estão aqui no nosso evento e já dou as boas-vindas a todos. Bem, boa tarde, né? Obrigada, Emericiano, Gabriel, Rafael, por mais uma vez estarmos juntos, né? Agradeço também a todos que estão aqui conosco já, que está entrando aqui, né? Eu sou responsável pela área internacional da ABECASA, onde o nosso foco é gerar negócios, né? Sempre em prol do mercado e também do próprio associado. A ABECASA é a Associação Brasileira Oficial de Artigos para Casa e Decoração, e a gente tem uma atuação forte com parcerias como o IBREI, que para a gente é uma parceria muito promissora, e outros mais que temos, tanto no mercado nacional quanto no mercado internacional também. A gente vem prospectando esses mercados cada vez mais e já todo esse apoio para os nossos associados e também para o próprio mercado. Por isso até o nosso evento, toda a nossa maratona, ela está sendo transmitida não somente para os associados da ABECASA ou associados do IBREI, sim para todo o mercado. Então nós temos aí participantes de várias outras entidades e diretamente até varejistas que estão conosco aí. Então eu desejo boas-vindas a todos. Agradeço novamente, passo agora para o Rafael, porém eu já deixo agora, introduzindo junto com você, Emericiano, que o pessoal pode fazer pergunta e interagir conosco aqui no chat, e também toda a apresentação que nós vamos estar hoje fazendo com eles vai ser depois compartilhado com todos, e também todo esse evento hoje sendo gravado, vai também estar sendo disponibilizado em todos os canais de comunicação da ABECASA, como a ABECASA TV no YouTube, no próprio Instagram e outras mídias que nós temos, tá? Então fiquem à vontade, agradeço novamente e um bom evento para todos nós. Obrigada. Muito obrigado, Gislaine. Dando sequência aqui então, e lembrando que o tema hoje de gestão tributária, gestão aduaneira e ambiente regulatório vai começar primeiro pelo Rafael. Então, já para não nos alongarmos mais com tanta introdução, passo a palavra ao Rafael para que ele possa nos dar um panorama do que está acontecendo hoje no ambiente político, regulatório, legislativo, que impacta na questão empresarial de uma maneira geral. Bem-vindo, Rafael. Obrigado, Robertson. Realmente é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Gabriel, Gislaine, ABECASA, IBREI pela oportunidade. Realmente a gente está vivendo um momento, uma loucura, né, no ambiente político. Mas acho que inicialmente a gente precisa colocar para todos um momento antes e pós-coronavírus, né? Um momento antes a gente estava buscando uma estabilidade econômica. A gente tinha números bons, números positivos, uma perspectiva de crescimento
econômico bacana, os números do PIB não eram, óbvio, os melhores, mas era algo que sinalizava já uma melhora, uma retomada da nossa economia. E eu não posso deixar de falar que a popularidade do presidente também era muito alta em comparação ao que é hoje, né? Momento pós-crise, a gente teve muita mudança. E eu não posso deixar de falar que a nossa economia ela praticamente entrou num colapso. Seja com isolamento social, com fechamento de comércios, abertura em momentos esporádicos de forma gradual, em determinados horários, ou abertura de forma livre e deliberada. Enfim, a gente vive um momento muito delicado hoje, não só na economia, mas um momento político. E a popularidade do presidente, será que mudou? Sim, mudou. E eu posso dizer a vocês que, curiosamente, para as classes média e alta, ele teve uma redução de apoio. E, curiosamente, também, nas classes mais baixas, ele teve um aumento de apoio. Tudo isso muito antenado e muito sinérgico com as medidas do próprio governo, principalmente com o auxílio que ele vem promovendo dos R$600 por família, aliás, R$600 mais 600, sendo 1.200 por família, enfim, são várias medidas que estão sendo adotadas pelo governo que acabam fazendo com que essa movimentação aconteça. Mas mais do que isso, é importante a gente falar momento político entre Bolsonaro, Congresso, Judiciário e Internacional. E se a gente puxar principalmente para o lado internacional, a gente sabe que a relação, por exemplo, Brasil-China, ela está de uma certa forma estremecida, muito originada em relação à guerra das redes sociais, onde membros do clã Bolsonaro emitindo notas, twitters, atacando diretamente a pandemia que se originou no país chinês e de outro lado, a gente tem um contra-ataque, seja da embaixada da China, seja do próprio governo chinês, atacando de uma certa forma também essas colocações muito mal feitas pelo governo. Então, há sim uma certa instabilidade em cenário internacional, por mais que se tenha um flerte, né, lá no horizonte, mas sim, tem uma certa instabilidade. E Congresso e Judiciário, aqui eu não posso deixar de falar de maneira nenhuma, porque a gente tem, de um lado, um Congresso com o Senado e Câmara dos Deputados atuando de uma forma, às vezes sinérgica, às vezes não. O próprio Alcolumbre, que é o presidente do Senado, já tem as suas rusgas, já tem tido um certo desafeto com o próprio Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, e muito originado por quê? Porque as medidas que são implementadas pelo governo, as que se originam dentro da Câmara, para quem não sabe, quando ela começa numa casa, ela obrigatoriamente tem que ir para outra. E aí, na hora que é aprovado na Câmara e que chega no Senado, já chega com prazo praticamente estourando. Então, isso tem gerado uma certa rusga. E óbvio, a gente tem um cenário, a gente tem uma dicotomia muito grande entre executivo, que é atualmente o governo, e legislativo, que é o Congresso, Senado e Câmara dos Deputados. Além disso, tem um ingrediente para apimentar ainda mais essa questão, que é a questão do judiciário, que todas essas discussões acabam sendo levadas para o judiciário, para o Supremo Tribunal Federal, e que, infelizmente, acabam legislando sobre coisas que não deveriam legislar. Ou seja, se submete ao judiciário determinadas temáticas e eles acabam decidindo como deve se operar aquela matéria ou não, o que, ao meu ver, é equivocado, porque quem cabe legislar no nosso país é o Congresso, é Senado e Câmara dos Deputados. Não cabe ao STF esse tipo de atitude. Então, vale lembrar que essa instabilidade política, essa polarização direita-esquerda, o que é bom, o que é ruim, realmente ela existe bastante aqui. E a gente precisa ter um olhar mais crítico com relação a isso. Só para vocês terem uma ideia, tá, do momento, até do medo, do pavor que o Bolsonaro vive com relação ao próprio judiciário, ao STF, porque até agora ele não conseguiu alterar nenhum ministro. Ele deve fazer agora o próximo, que é o Celso de Mello, que é o decano do STF, ele deve fazer essa movimentação de peça. Mas fato é que, para vocês terem uma ideia, o governo pediu para que toda medida provisória que entrasse no Congresso, para que ela não tivesse o prazo de aprovação, que é um prazo de 60 dias prorrogado por mais 60. O próprio STF rejeitou, falou, não, amigão, aqui não. Ela vai cumprir o regimento que pertine à medida provisória e ponto final. Nós não vamos, no momento pandêmico, alterar esse tipo de tramitação da medida provisória. Então, já foi uma derrota muito dura para o governo nesse sentido. Mas coisas boas também acontecem, né?
A gente não pode deixar de falar disso. A gente falou do contrato verde-amarelo, que em que pese ele tenha sido revogado pelo governo, porque o próprio Davi Alcolumbre falou que não iria colocar isso em votação e que o governo precisava reeditar essa medida, e aí o Bolsonaro optou por revogar, mas por outro lado a gente tem medidas boas, e é isso que eu quero falar com vocês, medidas em âmbito federal, que foram muito boas, como por exemplo, que já foi aqui objeto de discussão de outra palestrante, a flexibilização de leis trabalhistas. Lá, a doutora Redirana já teve a oportunidade de conversar com vocês a respeito disso, onde os funcionários da empresa eles poderiam, por exemplo, ter o contrato de trabalho deles suspenso por um determinado período, a jornada de trabalho poderia ser reduzida, concomitantemente se reduz o salário desse funcionário. Enfim, são medidas que o governo vem tentando adotar para tentar o quê? Garantir que o empresariado se mantenha firme, se mantenha forte e possa ter condições de brigar, de lutar e de ser principalmente sustentável. Eu acho que essa é uma palavrinha que a gente tem que ficar muito claro na nossa cabeça, né? Eu não posso também deixar de falar, por exemplo, prorrogação de pagamentos de tributos, o qual certamente serão medidas que serão postas aqui pelos nossos brilhantes advogados, Gabriel Pastore e o Roberto Emericiano, que vão poder falar muito bem com vocês a respeito disso. Mas o fato é que para a empresa que está no Simples Nacional, por exemplo, ela tem uma prorrogação de tributos. Isso vai ser muito bem abordado mais lá à frente com os nossos especialistas. E um outro exemplo, o IOF, com a alíquota zerada também. São medidas que são adotadas ou seja, o governo tenta, de alguma forma, colocar medidas, mas do outro lado a gente tem essa instabilidade, a gente tem essa rusa, essa briga dentro do Congresso, que muitas vezes embola esse meio de campo e a gente não consegue colocar para frente as medidas que seriam pró-Brasil, né? Não posso deixar de mencionar que uma delas que é muito forte, que está vindo aqui na sequência, é a questão, por exemplo, de apoio a pequenas e médias empresas, com linha de crédito emergencial, com juros de 3,75 ao ano, que acompanha a taxa Selic, que nunca na história foi tão baixa como é agora, né? Mas, Rafael, todo mundo perguntou, mas, Rafael, e Estado e município, o que eles têm feito? Muito curioso, pasmem vocês, estados e municípios, no período de coronavírus, nós já temos novas leis que totalizam 4.728 novas normas. E se você me perguntar, Rafael, mas e aí, o que elas falam? Elas falam sobre, basicamente, isolamento social, elas falam de abertura de mercado, de compra de EPIs, de máscaras e demais mercadorias, porque o que acontece? O governo estadual e municipal ele ainda é muito desorganizado e ele carece de estrutura. Então, muitas vezes, ele precisa de um aporte financeiro vindo do governo federal. E qualquer medida que o Estado e o município adote para cortar na carne, como, por exemplo, imposto, na visão deles, isso vai afetar significativamente até o combate ao coronavírus. Então, nós não temos ainda medidas significativas com relação à IPTU, à ISS. Aqui no município de São Paulo, por exemplo, não tem nada relacionado à IPTU. Por que não uma prorrogação do imposto? Mas não se tem. Então, quer dizer, a gente tem 4.728 novas leis estaduais e municipais, mas que nenhuma fazem menção a, por exemplo, impostos como IPTU, né? Então, essa é uma curiosidade e que eu não posso também deixar de falar, que são os campeões, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, são os que mais produzem legislação durante esse período. Mas, basicamente, é isso, pessoal, que eu tinha para conversar com vocês. É um momento delicado, é um momento difícil, é um momento conturbado, de dicotomia mesmo, de polarização, e infelizmente nós vamos ter que passar por isso. As cicatrizes vão existir, elas serão profundas, para alguns menos, serão mais rasas, mas não tem jeito. Vamos ter cicatrizes e o mais importante é estarmos firmes e fortes para superar esse cenário. E agora eu já passo a bola aí pro Emericiano, que vai poder conduzir e marcar um golaço aí nos assuntos tributários. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu por tudo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abraço. Bom, dentro do tema que me propus a falar sobre gestão tributária em tempos de crise, acho que, antes de tudo, é importante me apresentar. Eu sou Robertson Emerenciano, sou advogado, atuo bastante na área empresarial e, além da área empresarial, por conta do trabalho que fazemos, atendemos muitas questões na área jurídica, empresarial, corporativo. Então, hoje, vocês verão que, além de falar um pouquinho só do tema tributário, eu vou tomar liberdade de avançar em alguns outros pontos, porque acho que são questões que a gente vê que estão assolando os empresários nos dias de hoje. Dentro da gestão tributária, é onde eu vou focar principalmente, mas, ao final, eu passo por algumas outras
nuances também. Também lembrando, esqueci de falar no início, a Gisele depois vai reiterar o final, todo esse material ficará disponível no site do IBREI, no site da ABCasa, nas redes da ABCasa também. Então, alguns temas que a gente vai falar um pouco rapidamente, depois vocês terão acesso ao material, bem como estaremos à disposição para dúvidas, questionamentos e perguntas que possam surgir desse debate. Dentro da gestão tributária, eu acho que a gente poderia olhar isso aqui como gestão do negócio em tempos de crise. Por que eu falo gestão do negócio em tempos de crise? A gestão tributária é um dos aspectos que o empresário hoje tem se deparado como um problema, né? Como pagar os meus tributos. Mas se a gente aqui resolvesse o problema de como pagar os meus tributos, certamente não estaríamos resolvendo todos os problemas, todas as dúvidas do empresário que persistem nesse momento. Por que eu falo gestão do negócio? Porque aqui, em tempos de calamidade pública e quarentena, né, ou seja, a gestão tributária, será que a gestão tributária é tudo que as empresas precisam nesse momento? Não, não é tudo que as empresas precisam. Nós vivemos um estado hoje, né, jurídico, de calamidade pública, uma decretação federal de calamidade pública, consequentemente a recomendação de quarentena ou de isolamento, de lockdown, há vários nomes aí, nós não temos ainda um lockdown, pelo contrário, o país vive um momento de flexibilização dessas regras de isolamento, mas o fato é que a crise, né, que nós já vínhamos vivendo, a crise política, troca de governo, depois a crise mundial, e quando o Brasil começava a se aprumar no último semestre, no primeiro trimestre desse ano, vem essa situação que traz, então, por conta da calamidade pública, uma enorme pressão das empresas, né, que eu resumi aqui, uma pressão muito grande sobre o caixa, né? Todo mundo hoje tem muitos problemas de como administrar o caixa. De onde vêm esses problemas? E alguns deles que eu coloco aqui, certamente, de acordo com o seu negócio, há muitos outros pontos aqui de atenção, porque nós temos nesse webinar desde grandes indústrias até microempresários, né? Não microempresários, microempresas, porque os empresários não são micro, eu acho que até não gosto de chamar microempresário, a pessoa é empresário de um negócio pequeno, né? Então nós temos aqui empresários de negócios grandes, pequenos e médios, mas são todos empresários. E cada um deles tem o seu ponto de problema. Pressão por banco, pressão de fornecedor, custos fixos que a partir de um certo momento você não consegue comprimir, folha de pagamento, o nosso tema de hoje, impostos, né? Concorrência leal ou desleal, pressão do Poder Judiciário, como o Rafael acabou de colocar, né? Medida provisória, você toma a decisão com base na MP, depois ela não é renovada ou ela é revogada, e a pressão do governo, de uma forma geral, que também, como dito, não pode abrir mão da sua arrecadação. Então, cada empresa vive um problema e algumas delas vivem todos esses problemas e mais alguns que eu sequer relacionei aqui. Então, a gestão tributária, ela não é tudo. Ela é um aspecto que vai te ajudar a lidar melhor com das mazelas que hoje estão aqui fazendo essa enorme pressão sobre o caixa. Então, no âmbito do tributo, o que hoje pode ser feito, né? Quais são os principais aspectos? Primeiro, buscar um fôlego financeiro para preservar esse caixa. É o que todo mundo diz, todo consultor, todo reestruturador, todo advogado que atua na área de crise fala, você precisa sentar em cima do caixa, você precisa administrar o seu caixa, né? Como esse fôlego financeiro hoje pode ser buscado, né? Há algumas alterações legislativas que trouxeram um diferimento, ou seja, uma alteração da data de recolhimento dos principais tributos. Há também uma postergação de obrigações acessórias, aquelas obrigações que as empresas têm que entregar periodicamente, como os departamentos contábeis não estão trabalhando e as coisas não estão no ritmo normal. Isso foi prorrogado para aliviar as obrigações, né, os compromissos do empresário. Há algumas outras medidas que podem te ajudar a aliviar essa pressão sobre o caixa, que eu vou falar, e uma também medida governamental, injeção de recursos no sistema, né, no sistema financeiro, no sistema econômico, pelos mecanismos oficiais, como a gente vê BNDES, bancos estatais, tentando injetar recursos no sistema. Eu não vou falar desse último item agora, hoje, nesse evento, porque não estamos dedicados aqui a de crédito como obter recurso, mas vou falar dos 4 itens iniciais da nossa apresentação.
Então, eu fiz um resumo aqui, até um pouco diferente do outro webinar, que era mais detalhado exclusivamente nas medidas tributárias. Eu fiz um resumo, há muita informação sobre isso disponível em todo internet, acesso na ABCasa, etc. Nós também fizemos um e-book específico sobre as medidas tributárias, então depois é possível baixar esse e-book. Lá tem toda a fundamentação legal de cada um desses itens que eu estou falando, então acho que aqui não valia a pena a gente citar lei, regulamento, portaria, data, porque ficaria muito técnico, mas para que os empresários possam ter uma visão ampla de tudo que hoje está disponível em nível governamental, para que você possa buscar um pouco de fôlego para o seu caixa. Então, para as empresas do Simples Nacional e para todas essas situações aqui abaixo, houve um diferimento no recolhimento de tributos. O que é diferimento? Alteração da data de pagamento. Para cada situação, alguns foram diferidos para agosto, setembro, outubro, outros para outubro, novembro, outros para setembro, outubro, novembro, que eu já falei. Então, para cada um deles há uma data específica e aí tem que buscar a norma para você ter um calendário certinho das obrigações. Mas o fato é que boa parte das obrigações foram transferidas, jogadas para o segundo semestre. Então, para as empresas do Simples Nacional, nós temos diferimento do recolhimento do tributo federal, do ICMS, do ISS. Há também diferimento para as MEI, né, para os MEI, os microempreendedores individuais. Há diferimento data recolhimento do PIS e COFINS para quem não é do Simples. Diferimento do INSS parte patronal, do INSS do empregador doméstico, do imposto de renda à pessoa física, que para quem tem que recolher primeira cota ou cota única. Para algumas situações também redução do imposto de renda a 0%, do imposto de importação, desculpa, para produtos médicos e hospitalares. E a gente tem um item, então, aqui voltando, né, diferimentos principais que a gente tem até esse momento, que podem ajudar você a salvar o caixa nesse primeiro semestre. O que vai acontecer no segundo semestre é uma incógnita. O fato é que o empresário deve adotar essas medidas aqui e jogar lá para frente, e lá na frente vamos saber como estará a economia no segundo semestre. Mas isso ajuda, sem dúvida, a aliviar o seu caixa. Um outro item extremamente importante, e talvez nem todos tenham informação, né, que acabou de ser regulamentada, a transação tributária. O que é a transação tributária? Uma hipótese em que o empresário pode negociar entre aspas, né, com o governo, com a procuradoria, uma redução no seu débito tributário. Então, existem 4 tipos de transação tributária. Esse quadro parece um pouquinho complicado, mas ele, como estará dentro do material, depois você pode buscar essa fundamentação ou fazer uma pergunta posterior a nós. Mas há 4 tipos de transação. Uma transação que se chama por adesão, ela é para contribuintes que têm até 15 milhões de débitos inscritos, para pessoa jurídica inapta, débitos inscritos há mais de 15 anos, e você pode obter desconto de até 50% no valor da dívida, parcelando em 84 meses. Esse desconto tem muito detalhe, e, mais uma vez, hoje não é objetivo entrar no detalhe, mas não se pode reduzir não se pode reduzir o tributo principal, há vários escalonamentos, mas vale a pena depois, se você tiver interesse nisso, se dedicar, porque pode ser uma ótima oportunidade também de reduzir o endividamento fiscal. A transação pode ser também, né, transação ou negociação, né, por proposta da Procuradoria. Ela também vai apresentar uma proposta, um edital, né, para que as empresas se enquadrem nesse tipo de transação. Também aqui há 2 tipos, né, para empresas acima de 15 milhões de reais de dívida. Outra vantagem, pode utilizar precatório para fazer pagamento, e há uma outra hipótese de transação de proposta do contribuinte, ou seja, se eventualmente nas propostas da Procuradoria não está o seu negócio, o contribuinte pode, sem dúvida devidamente assessorado, né, entrar no processo de, entre aspas, negociação com a Procuradoria para tentar regularizar o seu débito. Então, neste caso, o contribuinte vai fazer uma proposta, como a gente faz no setor privado, né? Você chega e vai dizer, olha, eu tenho uma dívida aqui de 1 milhão, 2 milhões, eu proponho pagar metade, vou parcelar, vamos excluir multa, ou seja, uma hipótese de negociação balizada pela lei, mas é algo absolutamente novo, porque é a primeira vez que no Brasil se permite uma negociação de dívida tributária. Né? Talvez nem todos saibam, mas o tributo é algo irrenunciável. O fisco não pode renunciar a tributo, exceto naquelas anistias, nos parcelamentos, no refis, como a gente conhece.
Então, isso é algo absolutamente novo. E uma quarta hipótese é a transação extraordinária, que é praticamente um parcelamento, né, ampliando para 81 meses, ou no caso de pessoa física, negócios pequenos, né, dependendo do tamanho do negócio, podendo parcelar em até 142 meses. Então, aqui é uma medida extremamente importante, acabou de ser regulamentada agora, na semana passada, por essas portarias que eu trago aqui, e a empresa deve buscar mais informação sobre isso, porque, sem dúvida, é uma ótima medida para aliviar o caixa. Dentro agora, passando para as obrigações acessórias, que não aliviam o seu caixa, mas também dão um fôlego aí, libera um pouco a cabeça para pensar em outros problemas, é a data da entrega das obrigações acessórias. Então, foram alteradas também para momento futuro. Deixa eu voltar aqui. O SPED de contribuição, a declaração de DCTF, a DEFIS, essa outra declaração da DANS. Também houve uma prorrogação de validade da CND. Então, a empresa que fornece ao governo está preocupada que a CND está vencendo. Isso foi prorrogado por 90 dias, talvez nem todos tenham essa informação também. Também foi alterada a data de entrega do imposto de renda da pessoa física, todos nós afetados por isso. Data de declaração final de espólio, a declaração renda de pessoa física da primeira cota ou cota única. Também houve alteração de datas de realização de assembleias de sócios, de acionistas em cooperativas, SAs e sociedades anônimas. Um conjunto de medidas, como o Rafael bem colocou há pouco, que o governo tem tentado fazer para aliviar essa dinâmica das empresas. O governo ficava brigando lá com a crise política, mas tem saído muitas leis tentando aliviar um pouco esse momento pela qual passam as empresas. Então, no âmbito de gestão tributária, e falando de gestão fiscal mesmo, gestão tributária, eu trouxe aqui uma consolidação de principais medidas vigentes e depois, em seguida, o Gabriel vai falar da gestão na parte aduaneira, que também é uma série de oportunidades que as empresas podem aproveitar. Mas, como eu disse no início, isso é tudo? Não, isso não é tudo. Há outras medidas, outras alternativas que a empresa pode adotar para fazer, dentro da gestão do negócio na crise, algumas outras medidas. Então, as empresas estão hoje passando por um momento de não enxergar o que tem à frente, de não saber exatamente quais todas as medidas que ela pode adotar. É o processo que a gente já precisa entrar num processo que a gente chama de planejamento, de turnaround, de reestruturação do seu negócio. Como é que se reestrutura um negócio? Muitas pessoas não sabem por onde começar, o que é possível, né? Como se deve fazer. Fazer um diagnóstico geral de qual é a sua visão de curto, médio e longo prazo. Algumas perguntas que foram mandadas pelas participantes, né? Bom, como estará o Brasil daqui a 6 meses? Quando o mercado vai voltar? Como ficará a questão da China? Né? Se é hora de eu entrar no e-commerce ou se não é hora de eu entrar no e-commerce? Essas respostas não podem ser dadas, infelizmente, aqui, assim, de bate-pronto, porque você precisa ter um diagnóstico do seu negócio. Como está ele hoje? Como vai estar daqui 3, daqui 2 anos? Né? O quanto o seu negócio está sendo afetado pela crise, para que você possa, então, montar uma estratégia, realmente, né, um plano de ação, e não além daquilo que eu acabei de falar na gestão dos tributos. Um outro ponto importante, eu apresentei no meu primeiro slide, que a empresa é assolada por governo, por banco, por fornecedor, por processo trabalhista, tributário, ambiental, consumerista, vem problema de todo lado, né? Como a gente fala, você não sabe de onde vem o tiro, você só vai tomando, mas não está sabendo de onde ele veio. Quando você tem uma visão geral, você consegue fazer uma administração estratégica desse passivo, de maneira que você vai, então, tomar medidas preventivas ou medidas reativas para esses problemas que hoje enfrentam e atacam o caixa da companhia. Outras oportunidades que as empresas deixam de fazer, buscar ativo financeiro, ativo fiscal, seja através de medidas de compensação de impostos, levantamento de créditos. Muitas empresas têm créditos tributários e deixam de buscar esses créditos ou não apuram corretamente, né? E as leis mudam com frequência e sabemos que o Departamento Contábil Interno nem sempre tem disponibilidade para ver todas as leis novas, deixam passar crédito dentro da empresa. Recuperar depósito judicial. Já deparamos com empresas que têm grandes volumes de processos que esquece, né, por uma questão operacional, a pessoa responsável deixa a empresa, ou até mesmo por falta de controle, valores que estão abandonados na justiça, depósito civil, depósito trabalhista, é dinheiro da empresa que está abandonado, esquecido lá.
Muitas vezes também não se questiona multa, impostos prescritos, impostos que já decaíram, obrigações que não podem ser exigidas. Tudo isso, dentro de um processo mais amplo de visão do problema, ajuda você a buscar o seu caixa. Muitas vezes a empresa deixa de usar incentivo fiscal, incentivo de inovação tecnológica, lei do bem, incentivos setoriais que existem na área de tecnologia, na área de informática, ou até mesmo os tratados internacionais que o Gabriel vai falar. É este o momento também de substituir garantias ou depósitos judiciais. Você está lá com uma carta fiança bancária, está custando muito caro essa fiança, troca por um seguro, garantia judicial. Às vezes a empresa está fazendo depósito em dinheiro, tem dinheiro depositado, uma oportunidade também de trocar dinheiro, e nós tivemos decisões judiciais, inclusive liberando dinheiro, né? Nós tivemos empresas de recuperação judicial com valores depositados que o juiz liberou o dinheiro para pagar folha. Ou seja, vários interesses, quando bem levados ao Poder Judiciário, a Justiça está sensível para esse momento de necessidade dos empresários. Perguntas também que foram postadas antes, né? Bom, como faço para resolver meu contrato de aluguel, né? Posso deixar de pagar o aluguel? Há outro nível sensível também de ajuste de caixa, revisão judicial dos seus contratos mais onerosos, né? Então, o que é o contrato mais difícil ou mais difíceis que você tem? Cabe uma negociação, cabe uma revisão judicial desses contratos. Gislaine, eu estou cuidando do tempo, tá? Daqui a pouquinho eu já termino, antes que você me corte aqui. A revisão judicial dos Conte comigo que eu estou aqui na caladinha. Uma medida nova também que foi trazida agora pela Justiça de São Paulo, eu chamei aqui de mediação judicial, ou seja, foi criado um procedimento, como a gente tem o Sejusc, né, que trata das questões de consumidor, foi criado um procedimento que eu chamei de mediação judicial, ou seja, que antes da empresa fazer um processo de recuperação judicial, que também não é tema aqui, mas muitos já ouviram falar, ou mesmo de fazer uma recuperação extrajudicial, buscar uma mediação judicial com esses principais fornecedores. Por quê? Como foi dito no início pelo Rafael, e eu também já passei por algumas medidas aqui, o governo adotou uma série de auxílios legais para as empresas, modificando aquela legislação de tributos, de datas, etc. Mas o governo não vai entrar nas relações privadas. Essas relações privadas, cabe ao empresário tomar a iniciativa, seja de negociar, seja de contestar, seja de discutir. Então, a mediação judicial, ela é exatamente um caminho para as partes sentarem, conversarem e tentarem buscar um acordo entre si de postergação, adiamento de dívida, moratória parcial, o que seja, que os advogados conseguirem. Então, há várias outras medidas que as empresas podem adotar, além da medida legal, né? Porque não é hora de um empresário sentar e esperar com que o governo dê tudo aquilo que é necessário, o governo vai atuar naquilo que ele pode. Nas relações privadas, o empresário terá que encontrar o caminho, e eu trouxe aqui alguns exemplos de várias medidas que podem ser adotadas, não tem fórmula pronta, não tem caixa mágica que você vai apertar o botão e encontrar essa saída. É extremamente importante uma combinação desses elementos, nem todos se aplicam ao negócio pequeno, nem todos se aplicam ao negócio médio, muitos se aplicam ao negócio pequeno, ao negócio médio, outros de empresas de maior porte, mas o fato é que dentro de um processo mais amplo de gestão do caixa e de gestão da crise, meu objetivo aqui é trazer esse panorama, né, de que só mudar a gestão fiscal, por isso que eu coloquei que não é gestão tributária em tempos de crise, é gestão do negócio em tempos de crise, a necessidade de se buscar uma solução maior, porque os empresários estão realmente perdidos, desorientados, muitas vezes sem saber por onde começar, e eu nem falei aqui da questão trabalhista, que já foi objeto de outra rodada da nossa maratona, onde se falou da gestão trabalhista em especial. Então, com isso, eu termino a minha apresentação, espero ter trazido uma visão ampla de medidas que podem ser adotadas, além daquelas na parte fiscal, dentro de um processo de gestão de crise. Estaremos aqui abertos às perguntas, né? Além daquelas que eu passei aqui rapidamente, há outras postadas, e também aquelas que forem colocadas no chat, e também o debate com os demais palestrantes aqui.
Obrigada, Isso, Robertson. obrigado. Sempre muito bom ouvir você, viu? Você traz também muitos esclarecimentos. Muito Até obrigado. essa questão que você colocou dos benefícios que às vezes as empresas no dia a dia não recorrem, esse é um tema que até na parte aduaneira existem alguns benefícios. Mas vamos deixar agora com o Gabriel, né? A parte dele. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Obrigado, um prazer aí participar de mais um evento aí com a Abicasa, representando a eBay. Pessoal, o momento ele é bem complexo mesmo, né? E cheio também de incertezas, né? Estava hoje fazendo aqui uma reflexão sobre histórico do comércio internacional, especialmente aqui no Brasil, do comércio exterior, né? E eu me remeti um pouco, fiz uma regressãozinha, me lembrei aí do ano de 1978, um ano fantástico, o ano que eu nasci, ano que o Guarani foi campeão brasileiro, né? O único time do interior campeão brasileiro. Mas nesse ano, a China, um dado estatístico, né? A China ela tinha o share de participação no comércio internacional igual ao do Brasil, né? E aí eu me lembrei também da época que eu estava no colegial, agora denominado ensino médio. Nessa época se falava muito de globalização, né? O tema da moda era a globalização. E essa globalização ela tem tudo a ver aí com o comércio exterior, né? A gente percebe aí o quanto que o comércio exterior ele evoluiu e o quanto ele é estratégico para diversos setores, né, da economia e, portanto, para as pessoas, né? Então, o que eu vejo, né, nesse movimento, tentando até falar um pouco de conjecturas, né, de futuro. Essa globalização ela fez, de uma certa forma, com que até alguns setores industriais acabassem se concentrando a manufatura de determinados insumos em um país, em outro país. Então, só dando exemplos, né? Materiais, produtos de tecnologia, componentes eletrônicos na China, na Ásia, né? Em outros países da Ásia, insumos para medicamentos em países como a Índia, né? Então, o que acontece? Esse movimento da globalização, que foi algo super discutido no passado, que influenciou o comércio exterior, hoje ele acaba sendo uma ameaça num ambiente pandêmico, né? Por quê? Algumas empresas elas estão tendo extrema dificuldade de ter os seus insumos para fabricar, né? E aí, para mim, hoje, acho que a questão é o que vai ser daqui para frente, o que vai mudar, né? Até vi algumas palestras aí recentemente, o próprio Sérgio Pereira falando algumas coisas aqui no Ebrei. Existe talvez aí um cenário de alteração até dessa distribuição geopolítica das empresas, né? Talvez aí mudar um pouco a cadeia de suprimentos para pelo menos em produtos essenciais, para tentar mitigar riscos em relação a eventos parecidos com o que a gente vive agora. Então, temos aí a relevância, né, do comércio exterior, o quanto ele é estratégico. Eu trago aqui só também uma reflexão sobre o histórico de mudanças relevantes no comércio exterior aqui no Brasil, recentes, né? Então, tem a implementação aqui da certificação do OEA, que é uma certificação que confere agilidade para a operação das empresas, agilidade no ponto de vista dos processos aduaneiros, né? Isso representa aí um ganho interessante de redução de tempo de inventário, de mercadorias, uma confiabilidade maior na operação, a implementação da DUI, né, que é o Documento Unificado de Exportação, que unificou o documento de exportação com a nota fiscal, simplificou a quantidade de campos preenchidos pelos exportadores enormemente, e a implementação da DUIMP, que é a DUI, só que para do governo. E eu repito isso em todas as reuniões que eu falo, isso aqui é um mantra. Tenham muita atenção com o DUIMP, tenham muita atenção com os requerimentos que serão exigidos pela DUIMP, principalmente catálogo de produtos, né? Para quem não sabe, catálogo de produto, o que vai ser? O seu cadastro de produtos que hoje está no seu sistema, descrição, NCM,
atributos administrativos, isso tudo, fornecedor, fabricante, né? Se existe antidumping, se não existe, o NVE, né? Tudo isso vai migrar para o Siscomex. Vai ficar dentro do Siscomex, que é o sistema oficial do governo de registro das operações de comércio exterior. Então, isso aqui no final das contas vai ser bom, vai agilizar as coisas, vai eliminar concorrências desleais, né? Isso vai ser bom, mas vai dar trabalho e vai gerar exposição para quem não se preparar. Então, isso é algo que eu gosto sempre de ressaltar, para que as empresas se preparem para esse movimento. Aqui, só passando de uma forma bem rápida, falando um pouco das ações em comércio exterior no período de crise, são bem pontuais e muito voltadas para o combate à Covid. Tá? Então, existem autorizações que foram concedidas para que os importadores retirem a mercadoria independentemente do procedimento de conferência aduaneira. Existiu também a autorização para a utilização de documentos digitais, que era um pleito antigo, né, das empresas que operam em comércio exterior. Existe também a redução do imposto de importação para materiais de combate à Covid. O Robertson até comentou sobre isso. Eu quero só frisar nesse tópico aqui, pessoal. Alguns clientes andaram me questionando, depois de ter feito a importação, o que aconteceu? Uma empresa do setor moveleiro que quis comprar máscaras para distribuir para a comunidade ou para os seus funcionários. Algumas empresas que não são do ramo da fabricação de máquinas, ou não são máscaras, ou não são distribuidoras de máscaras, fizeram importações desses produtos via courier, né? Via uma DHL da vida, uma UPS da vida, um tipo de importação específico, simplificado, né? Só que a sistemática de tributação dessa operação, ela é específica também, e ela não se enquadra nessa isenção do imposto de importação. Então, só um aviso aí para todos: se alguém estiver fazendo importação de algum item de combate à Covid, não façam via courier, porque não vão conseguir a isenção do imposto de importação, tá? É uma base legal diferente e essa redução não atingiu esse tipo de operação. Teve também redução de IPI, né? E teve também aí a eliminação de licenças de importação para alguns produtos que tinham antidumping, mas que são utilizados para a Covid, né? Não vejo de forma alguma nenhum cenário de eliminação de antidumping para nenhum tipo de produto que não seja relacionado a combate à Covid. Acho difícil que o governo faça algo nesse sentido. Em relação também a um ponto que eu queria comentar, que foi objeto de muitos questionamentos recentemente, em relação à postergação dos tributos federais, né? Os impostos incidentes na operação de importação não estão abrangidos por essa postergação, ela é específica para os tributos internos, e também existe diria assim, um obstáculo de natureza operacional aqui, né? Porque no comércio exterior, na importação, quando se registra a declaração de importação, é feito um débito automático na conta do contribuinte. Então, para conseguir mudar isso, teria que ser feita também uma mudança nessa sistemática de apuração e recolhimento. Então, eu acho improvável que isso aconteça, tá? De qualquer forma, a mensagem é que a legislação não cobre os tributos aduaneiros. Eventualmente, pode ser proposta alguma ação judicial? Pode. Não acredito muito no sucesso, tá? Não existem medidas específicas, além disso, para comércio exterior nos últimos dias, né? Então, assim, acho que a ideia aqui é a gente procurar discutir alguns assuntos que possam trazer algum tipo de benefício, possam ser interessantes para as empresas, para elas se protegerem o caixa, protegerem seus funcionários, né? Então, aqui eu trago alguns, tá? Então, o primeiro deles é o drawback. O drawback é um regime aduaneiro especial, então ele permite que o importador de insumos não pague tributos aduaneiros sobre esses insumos que ele utiliza na manufatura de produtos que ele exporta. Então, se a empresa ela vem fazendo exportações,
ela pode, ao longo do tempo, aplicar suspensões para os tributos incidentes nas aquisições desses insumos e depois ela vai fazendo essa comprovação com as exportações. Ela assume um compromisso futuro de exportar mercadorias. Existe também o drawback isenção, que ele é baseado numa exportação já feita no passado pela empresa, com pagamento integral dos insumos incidentes, dos tributos incidentes sobre os insumos que ele utilizou para fabricar aqueles produtos. Se a empresa também tem essa situação, ela pode pedir para repor esse estoque de insumos utilizados na fabricação do produto exportado, sem pagamento dos tributos aduaneiros federais. Tá? O ICMS não entra no drawback e isenção. Então, assim, para quem é exportador ou para quem pretende exportar, isso aqui é algo importante e isso aqui mexe com custo efetivo, não só com tributo. Tem também aqui os ex-tarifários. Os ex-tarifários são reduções de imposto de importação para bens de capital, máquinas e equipamentos, ou bens de informática ou de telecomunicação sem similares nacionais. Então, se você está importando alguma máquina, difícil nesse momento, mas pode ser que em algum tempo alguém tenha importações de equipamentos, né? Mas se tiver e não tiver similar, é possível pleitear a redução do imposto de importação, tá? É um pleito feito lá no Ministério da Economia. Tem os acordos de preferência tarifária, né? O acordo de preferência tarifária, um bom exemplo é o acordo do Mercosul, né? Ou acordos que o Mercosul, então, portanto, o Brasil tem com outros países como Chile, Peru, Colômbia, México, Israel. O Brasil não tem uma tradição muito grande em acordos dessa natureza, ele é mais restrito a esses países que eu estou comentando. Tem o acordo com a Europa, mas ainda não está com a União Europeia, mas ainda não está produzindo efeitos, né, na práticos. E nesses acordos, como que funciona? Você é importador. Se você importa de algum país que tem acordo com o Brasil, esse seu parceiro ele pode te fornecer um certificado de origem, né, onde ele vai atestar que aquela mercadoria ela tem lá ela tem um percentual mínimo de conteúdo regional, né, de insumos regionais, ou tem um salto tarifário, ou seja, os insumos têm lá uma classificação fiscal, o produto final tem outra. Então, isso pode também conferir origem. Então, tendo origem, o teu fornecedor vai te passar esse certificado, na hora de registrar a DI, você não vai pagar imposto de importação. Outra situação é se você é exportador, está exportando para a Argentina, está exportando para o Uruguai, está exportando para o Paraguai, está exportando para a Colômbia, também é a mesma coisa. Você pode solicitar esse certificado de origem e aí o teu cliente no destino ele não vai pagar imposto de importação. É um tema que muitas empresas que operam em comércio exterior acabam não se utilizando muitas vezes por falta de conhecimento, né? Tem também aqui as reduções no ICMS importação. Isso aqui é algo que pode ser avaliado também. Então, existem alguns estados que concedem reduções no ICMS importação, né? Muitos desses estados têm aí os benefícios já confaseados e é sempre interessante avaliar também, né? É possível que Santa Catarina, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco são os que eu tenho mais familiaridade, né? Eles têm esses benefícios, então o importador ele tem lá uma redução no imposto de importação, no ICMS importação, cai lá de 17, de 19, de 18 para alguma coisa em torno de 1%. Aí tem um diferimento para o momento da venda. Essas operações muitas vezes são realizadas com tradings, e se for realizar com trading, é viável, tá? Existe a possibilidade de segurança jurídica para isso, mas é bom avaliar direitinho a operação, né? Se ela está sendo estruturada de forma correta, qual é a modalidade de importação, se é por conta e ordem, se é por encomenda, mas existe o benefício, ele pode ser utilizado, né? Outra situação são os regimes especiais de ICMS na importação. Então, às vezes a empresa acumula créditos de ICMS porque as saídas de ICMS têm alíquotas inferiores às entradas, né? Então,
uma situação comum, uma empresa que importa e revende a mercadoria. Então, ela tem o ICMS importação, por exemplo, em São Paulo, 18%, né, via de regra, e na saída dela, 4% interestadual. Então, essa diferença entre o ICMS da importação com a venda, a saída interestadual, ela pode gerar aí um acúmulo do crédito do ICMS, e a empresa fica com aquele crédito acumulado, ela não tem que fazer com crédito. Então, um regime especial aqui, reduzindo a alíquota do imposto na importação, é uma forma de mitigar esse risco, né? Porque o crédito ele fica acumulado, você não consegue dar uma destinação, ele acaba virando um custo. Existe também o potencial benefício, mas aí é de natureza cambial, tá? Não é tributária, na utilização do regime aduaneiro de interposto aduaneiro. Nesse caso, pessoal, eu digo potencial por quê? Porque você pode interpostar a mercadoria, quando nacionaliza, vai aplicar o câmbio da nacionalização, mas é importante enfatizar que esse câmbio ele pode valorizar ou desvalorizar, né? A gente não pode garantir que o resultado vai ser positivo. E, além disso, existe o custo de armazenamento da mercadoria no entreposto, né? Isso é algo que pode ser avaliado. IPI também na revenda de importados, esse aqui é um assunto judicial, né? Mas é uma possibilidade também de discussão, né? O que acontece? O IPI, quando você faz o IPI importação, quando a mercadoria é para revenda, você paga na importação e você paga também na primeira saída da mercadoria. Então, existem aí discussões judiciais contra a incidência desse IPI na revenda. Existe até um panorama de jurisprudência favorável, vamos dizer assim, porque isso, de uma forma, ele acaba colocando o importador e revendedor numa situação desvantajosa se comparada com o fabricante nacional, tá? E aqui, o que eu recomendo, né? Se esse assunto, primeiro de tudo, tem que ser proposta uma ação judicial para garantir o direito da empresa, mas um ponto que eu quero chamar a atenção é que tenham cuidado se eventualmente tradings procurarem vocês dizendo que elas têm o trânsito em julgado desse tipo de ação. Porque o que acontece? Faz com a trading, o fundamento legal da incidência desse IPI, ele muda um pouquinho, né? Ele está enquadrado lá numa outra linha do artigo do regulamento do IPI. As tradings têm o trânsito julgado para a operação referente à revenda delas, mas não para de vocês. Então, tenham muito cuidado, avaliem direitinho se isso vai realmente se aplicar a vocês, tá? Mas, de qualquer forma, para quem faz uma operação própria de importação e revenda, esse benefício aqui é aplicável, tá? Desde que você entre com a ação judicial. E também a da taxa do Siscomex, né? A taxa do Siscomex é uma taxinha ela está hoje em R$214, se a DI tem uma adição só, mas ela é por DI e por adição, ela pode variar bastante, né, o valor dela, porque varia pela quantidade de adições também. Essa taxa ela foi majorada, ela foi aumentada em 2011, e essa majoração ela foi por uma portaria, não seguiu legalidade, não cumpriu com outros requisitos também relacionados à vinculação da destinação da receita arrecadada pelo governo com as taxas, né? Então, essa discussão judicial ela veio desde 2011 para cá, subindo nos tribunais, e na semana passada nós tivemos o julgamento da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, esse tema aqui é um tema também que vale a pena as empresas se atentarem. Logicamente, ele vai ser mais relevante para operações que são maiores, né? Porque a taxa, como eu disse, é pela quantidade de DIs registradas pela empresa e também pela quantidade que cada DI tem de adições. Mas, de qualquer forma, fica aqui a dica, né, do tema. Acho que é um tema pela segurança que existe no cenário jurisprudencial, é um tema que é importante ser validado. Legal. Além disso, pessoal, além de falar de tributo, né, tem os ganhos logísticos também atrelados às operações de comércio exterior. Então, aqui eu falo daqui do OEA, certificação do OEA. E assim, o OEA ele é uma tendência bem forte mesmo para as empresas que operam em comércio exterior, tá?
Porque o que acontece? A empresa que tem OEA, ou que quer ter OEA, ela tem que ter procedimentos, tem que ter controles bem robustos, né? E a Receita Federal, ela faz lá um processo de validação do pleito de certificação OEA. Então, assim, o que acontece? A Receita Federal vai chegar um momento que ela vai olhar para a balança comercial brasileira e vai fazer o seguinte raciocínio. Ó, quem é certificado no OEA? Pô, esses caras aqui, eles estão aqui apresentando quais são os procedimentos, né? Tá legal. E quem não é? Né? Isso da própria Receita Federal diz, tá? Não sou eu que estou dizendo. Acontecendo isso, provavelmente a Receita vai concentrar também esforços de fiscalização das operações de comércio exterior em empresas que não são certificadas, né? Então, assim, além dos benefícios que o programa hoje ele concede, né, em relação à redução de tempo de desembaraço, a previsibilidade e confiabilidade nos prazos, nos tempos de desembaraço, de chegada da mercadoria à planta, à empresa ou ao seu cliente, também está na agenda da Receita Federal implementar aqui eu chamo de diferimento do pagamento dos impostos aduaneiros, né? O que seria isso? Né? Então, na prática, seria assim: a empresa ela vai fazendo as operações de importação, então ela vai fazendo admissões dessas mercadorias e não vai recolhendo o tributo incidente, né? Isso ao longo de um mês. Fechou o mês, por exemplo, agora de abril, a empresa ela vai pegar todos os impostos referentes às operações de abril e vai recolher, por exemplo, no dia 10 de maio. Né? Então, é um ganho de fluxo de caixa que pode representar aí 40 dias, né? Considerando o começo de abril até o dia 10 de maio. Pode representar só 10 dias, mas é um ganho de fluxo de caixa. Fora também o lado operacional, né? Provavelmente vai simplificar bastante aí o processo de registro de DIs, né? De declarações de importação. Então, eu sinalizo com isso, pessoal, porque muitas vezes a gente fica buscando benefício tributário e chega uma hora que isso tudo é maximizado, né? Então, olhar para a operação é sempre também uma boa forma de buscar redução de custo, né? Então, o EA ele é isso e, de uma forma indireta também, ele pode trazer um ganho relacionado à diminuição da exposição da empresa, né? Porque se você tem procedimentos, eu preciso ter procedimentos robustos porque eu tenho a certificação do EA, preciso mantê-la. Então, eu tendo esses procedimentos robustos, eu minimizo a chance de eu ter exposições, né? Exposições de natureza tributária ou aduaneira propriamente dita. Outra coisa também que eu andei refletindo é sobre a possibilidade também de reestruturar algumas estratégias de negociação, né? Talvez até pensando, por exemplo, no caso da Becasa, nos associados de uma forma conjunta, né? Eu não sei, aqui pensando um pouco fora da caixa, será que seria possível pensar aqui em algum tipo de negociação de frete internacional para o setor de vocês, tratarem disso de uma forma conjunta com fornecedores, armazéns, eu não sei, né? Eu acho que nessa hora existe a frase, né? A união faz a força. Talvez é um momento bom para se pensar nisso, né? Muito bem. Então, além disso, aí tem as oportunidades relacionadas à automação. E aqui, quando eu falo de automação, pessoal, eu estou falando automação no sentido de ganho de eficiência, ou seja, agilidade e confiabilidade, mas não só redução de custo, tá? Também para defender o negócio de uma forma mais fácil, né? Não depender tanto das pessoas também para rodar. Isso é algo que está sendo muito discutido. Muito. Ontem eu participei de um outro webinar internacional, no caso, e está se discutindo isso no mundo, né? Então, poxa, Gabriel, mas eu sou uma empresa pequena. Bem, mas o que pode automatizar e vai te livrar custo, vai otimizar a sua operação, né? Temos que pensar dessa forma, temos que nos desafiar em relação a isso. Muito bem, e a questão também que eu olho para frente e eu vejo também a necessidade das empresas cada vez mais se preocuparem com a segurança, né, nas operações de comércio exterior, né? Saber quem são os seus parceiros, o que eles fazem, que controles eles têm,
Eu acho que questões sanitárias vão ganhar relevância ainda no comércio exterior. Já tem, né, já existem questões relacionadas ao Ministério da Agricultura, da Anvisa. A gente estava no momento de desregular, ou procurar melhorar processos para agilizar mais as coisas, mas é possível que com a Covid alguma coisa também seja alterada em relação a isso. Muito bem, é isso. Eu acho que, como eu disse no começo, é um momento para muita reflexão, né? É um momento que a gente precisa repensar o negócio. A exportação, uma coisa que eu acabei não falando, é um mercado, é algo que pode ser positivo nesse momento. A gente não sabe como os outros países vão voltar. Eu tenho ouvido dizer que a retomada do Brasil vai ser boa e eu quero acreditar nisso. Então, se você hoje não exporta, pode ser um bom momento para você pensar em exportar, por que não? Né? A gente não sabe como os outros países vão lidar com essa situação. Tá? Pessoal, eu estou à disposição, a gente vai ter uma rodada aí de debate, mas independentemente de qualquer coisa, eu vi que tinha algumas perguntas que tinham sido enviadas. Eu sou uma microempresa, como eu faço para operar em comércio exterior? A Gislaine tem meu contato, a gente pode abordar dessas coisas mais específicas sem problema nenhum, vai ser um prazer contribuir com vocês, tá? Gabriel, obrigada pela apresentação. Eu vou fazer 2 comentários, uma inclusive você até comentou, a questão de ações da Becasa para com os associados especificamente, né? A gente já está realmente em negociações, né? Eu não posso te falar que vai ser uma negociação para todos os associados via associação, até porque isso sai fora do estatuto. Porém, a gente está buscando alternativas de benefícios e subsídios com entrepostos, com empresas, tipo um EAD, né? Ou até operadores de logística para contribuir para com eles. Não somente neste momento, Excelente. que estamos em crise, mas também o pós, né? Que eu acho que a gente tem uma oportunidade lá na frente de trabalhar. Então, isso já está sendo construído. Eu praticamente já estou para receber 2 propostas com realmente 2 empresas grandes, conceituadas, que atendem em todo o território nacional, para poder estar ajudando eles. Fazer um bid onde a gente envolve todos os volumes, aí é um pouquinho mais complicado, porque eu teria que estar entrando na parte operacional de cada empresa para entender volumes de processo de importação e exportação, e não é todos que vão concordar, né, de estar disponibilizando essas informações. Então, acaba sendo uma gestão um pouco mais limitada. Porém, eu não acho que pode ser uma coisa que não pode ser mudada no futuro. Eu acho que é tudo questão de construir. Acho que todo esse cenário que nós estamos atravessando traz oportunidades e reavaliações para o futuro, né? Então, acho que é o momento realmente da gente ver o que podemos buscar, né? Até em linha do que você comentou, uma outra ação que eu tenho falado muito, né, com pessoas que estão associados, que vêm me buscando, é a questão de alternativas de você fazer desembaraços fracionados, até a tua carga e não desembaraçar tudo de uma vez se você tem um volume expressivo, e sim fazer de acordo com a sua necessidade. Pode ser uma alternativa que vem em linha do que você apresentou, né? E outras alternativas que a gente tem dentro do comércio exterior. Acho que fica aí essa abertura para todos que estão nos ouvindo, né? A gente vai estar disponibilizando todo o material, onde vai ter os contatos de todos nós, né? Onde as pessoas também vão poder estar recorrendo. Tem um volume expressivo até de perguntas que foram feitas antes, então aqui eu não sei o time, a gente até estourou um pouquinho do que estava previsto para poder estar respondendo todas elas, mas algumas já foi até respondidas durante o que a gente estava conversando, né? Inclusive a questão da exportação, que eu acredito realmente que é um momento para aqueles que exportam expandir e para aqueles que ainda não exportam pensar em exportar. Inclusive até importadores, né, que traz um produto acabado, que é um distribuidor no mercado nacional, ele tem a possibilidade, principalmente falando em América do Sul, de exportar. Essa é uma bela de uma oportunidade. Então, realmente, eu vejo que existem possibilidades e oportunidades para o futuro. Então, assim, aquela questão de entrar no desespero e você se fechar. Não, é a parte de reavaliar e buscar alternativas. E eu concordo com você. Qualquer decisão que tem que ser feita, a gente tem que pensar muito bem. Se eu vou fazer diretamente, se eu vou buscar uma comercial importadora exportadora ou até mesmo uma trading. Então tem que ser muito bem avaliado, com muita cautela e com muita atenção.
São temas muito importantes. Existem muitas formalidades, né, nessas operações com terceiros. Né? Você citou a comercial exportadora, também é possível também ter uma comercial exportadora e não pagar na venda para ela, mas tem um prazo, tem alguns requisitos, tem uma entrega direta. Então, assim, é importante sempre procurar validar essas etapas, essas formalidades, porque um probleminha numa etapa da operação pode fazer cair por terra todo o benefício que a empresa tem e ainda voltar com multa de juros, né? Então, exatamente. Isso aí. É bem isso. Bem, acho que eu respondi o que você estava me perguntando. Se tiver alguém que queira saber algo a mais, estou aqui à disposição, né? Eu acho que agora é um bate-bola para entender. Eu sei que o Robertson está ali, que ele quer complementar com algumas coisas, então, por favor, fique à vontade. Eu acho que sem dúvida, foi muito boa a apresentação do Gabriel. A gente pode ver que há diferentes momentos das empresas. A gente pode ver pelas perguntas que tem aquelas que não exportam nada, não sabem nem por onde começar. Então, de fato, precisa de uma assessoria desse início. Há aqueles que já fazem operações e, por outro lado, não conhecem todos os incentivos que poderiam ter. Então, nem sempre estão também usufruindo de vantagens, até, como a gente disse ao longo aqui da nossa apresentação, por falta de conhecimento, às vezes até acesso, né? Às vezes não tem acesso a esses canais mais especializados e acabam caindo nessas assessorias fake news aí que a gente vê os clientes quando chegam, né? Os clientes chegam já meio... Já tomaram aí alguns reveses, né? E já chegam com um problema até muito maior do que poderia ter sido. Então, de fato, mostra muita oportunidade de gestão, né, dentro desse Ninguém faz mágica, né, Robertson? Não é tem, assim, coisa milagrosa não existe. Algumas coisas, só nos primeiros 5 minutos de conversa, você já fala, isso não existe, né? Porque isso não existe. Mas, enfim, faz parte para isso que a gente está aqui para ajudar essas pessoas, né? Então, é importante, sim, a visão toda. E o Rafael falou no começo de algumas questões na parte regulatória, e eu abordei a questão nas relações privadas, né? Porque passamos aqui por várias medidas na área regulatória, econômica, aduaneira que o governo tem tomado. Mas tem em Brasília, Rafael, um projeto, que se não me engano está no Senado, que fala sobre uma moratória contratual, né? Onde o governo editaria uma medida provisória ou algo parecido, é um projeto de lei, suspendendo pagamentos de aluguéis, suspendendo pagamentos de contratos. Que notícia você tem disso realmente? Porque é algo bem complicado. Se, por um lado, ajuda algumas empresas que estão hoje sem condição de negociar, por outro lado, é uma instabilidade enorme nas relações jurídicas, porque você tem um contrato, de repente vem um ato do príncipe aí, né, como a gente diz, vem uma lei e simplesmente fala, agora ninguém precisa pagar aluguel, agora não pode despejar nenhum inquilino. Então, o que preocupa, e eu tenho ouvido pouca divulgação sobre isso, e nem todos sabem do trâmite desse projeto, né? Como é que você tem de informação sobre isso? Muito bem lembrado, Robertson. A gente está falando do projeto de lei 1179 de 2020, que tramitou no Senado. Ele já foi aprovado no Senado, né, em plenário, que agora o Congresso se utiliza do sistema de deliberação remota, o SDR. Então, a produção legislativa ela está muito rápida, muito mais do que antes, quando presencial. Então, de casa, eles estão conseguindo ter uma produção rápida. Mas fato é que o projeto já foi encaminhado para a Câmara dos Deputados para uma análise. Para aqueles que ainda não conhecem, toda vez que um projeto inicia numa casa, ele obrigatoriamente tem que ir para outra. Ele não pode sofrer mudanças substanciais significativas, mas eventualmente ele pode ter alguma alteração de texto. E realmente é um projeto muito curioso, porque ele trata muito das relações privadas. E aí vem aquela grande pergunta, até onde o público pode interferir especificamente na relação privada, né? Acho que é uma pergunta muito delicada e o Congresso ele lida disso como se fosse fácil. E não é. A gente tem vários implicadores e a própria Constituição ela traz um embasamento, um regramento para esse tipo de ingerência. E, eventualmente, a gente tem uma legislação
que diz que o síndico pode efetivamente adotar medidas dentro de um condomínio, que aí já também eu acho que extrapola um pouco a esfera dos poderes do próprio síndico, dizer que você pode ficar com o pagamento do aluguel suspenso. Quer dizer, você olha de uma forma muito distorcida e se esquece que muitas vezes quem coloca o teu imóvel para alocar nem sempre são, na grande maior parte até eu diria, não são os grandes empresários, empreendedores que têm esse nível de atividade, como, por exemplo, o mercado imobiliário em si, né? As torres comerciais, etc., os complexos multiuso. Mas muitas vezes aquele camarada que coloca o imóvel dele para alocar ou é um aposentado, às vezes é o único imóvel que ele tem, que ele disponibiliza, é a única receita, muitas vezes efetiva, que ele tem, né? Já é um cara aposentado, enfim, ele na verdade foi para um outro local e ele vive daquela renda. Então não se pensou dessa forma. Então a gente espera que no Congresso a deliberação seja mais efetiva. Ainda não tem designado um relator para discutir essa temática, porque ele vai para uma comissão especial. Ainda não temos um nome, um relator, mas fato é que já vem sofrendo uma pressão significativa, principalmente do setor imobiliário, né? Então esse é o cenário, é o panorama e é a preocupação que a gente tem que ter, até onde o público pode interferir propriamente na iniciativa privada, na autonomia privada, né? Acho que essa é a grande questão. Nós todos advogados aqui já ficamos extremamente preocupados, né, ao ler um projeto como esse. Sabemos que pode chover ação judicial de tudo quanto é lado, porque é bem protegida pelo nosso sistema. Então, às vezes, acreditam que só fazer uma lei está tudo resolvido. Faz a lei, começam os problemas, né? Começa essa discussão. Inclusive, as últimas notícias dizem que o judiciário está se preparando para uma enxurrada de ações em breve de todo tipo, né? Seja de recuperação judicial, seja de discussão de contrato, de reclamação trabalhista. Então, o brasileiro é muito belicoso, né? Tudo vai parar na justiça e esse é um tema de muita preocupação, né? Muito trabalho para vocês, advogados. Olha o futuro. Momentos difíceis, né? Acho que o Gabriel também abordou uma questão de mudanças que a Receita Federal tem pensado aí em datas de recolhimento de tributos, né? Tentando equacionar o fluxo de caixa. Mas na linha do regulatório, aí, falando sobre projetos, há algumas coisas de extrema preocupação no lado jurídico tributário, e só para citar 3 exemplos aqui que acho que a população, os empresários, os contribuintes de uma maneira geral devem acompanhar, devem se informar, fazer a pressão junto às suas entidades, junto ao legislador, junto à Câmara, ao Senado, que são medidas que podem sair. Uma delas, né, eu falei de 3, assim, que eu me recordo rapidamente, a tributação sobre dividendos. Sabemos que hoje os empresários não são tributados quando recebem dividendos. Claro que é um momento em que não está havendo distribuição de dividendos, mas é comum que as empresas brasileiras, os empresários, tenham parte da sua remuneração retirada como lucros. Então, o Brasil hoje é um dos poucos países que ainda não tributam os dividendos na pessoa física. Tem um projeto de lei, toda hora o governo fala sobre isso, sobre tributar dividendos. Isso, de fato, se for implementado, mata muitos negócios, porque cria assim, um custo fiscal enorme. Isso está em nível ainda de tramitação. Também foi feito recentemente um projeto de lei que está andando, talvez esse nem emplaque tanto, que é a tributação sobre grandes fortunas. Então, as pessoas falam, eu sou empresário pequeno, não tenho essa preocupação com grande fortuna, mas, de uma maneira geral, onera o sistema tributário como um todo, né? Então, também todos têm que ficar atentos sobre isso. E, por fim, um que afeta as empresas de maneira geral, que é o empréstimo compulsório sobre as empresas para suportar os custos da pandemia. Esse projeto, acho que o Rafael também aí que acompanha bastante a parte regulatória, a gente também acompanha, mas sabemos que isso está indo a passos largos, né? Alguém teve uma brilhante ideia de fazer um empréstimo compulsório sobre as empresas para custear o déficit causado pela pandemia. Então, sim, se você acha que está ruim, né, tem coisas andando que ainda podem piorar. Infelizmente,
esse cenário. A gente falou aqui de várias medidas boas de diferimento, postergação, redução de base, sistemas aí para as empresas ficarem mais eficientes, mas, por outro lado, tem coisas andando aí que podem afetar o seu caixa, ou afetar o seu negócio, ou afetar você na pessoa física. Então, num evento como esse, é importante a gente disseminar essas informações, porque nem todos certamente acompanham o processo legislativo como a gente acompanha, né? Para quem quiser, só fazendo um anexo, quem quiser acompanhar, é o projeto de lei complementar, é o 32, o 34 e o 39, respectivamente, que falam dessas temáticas. Então, realmente, o sinal é vermelho, porque a última coisa que a gente quer é, num estado de crise, a gente ainda ter que emprestar sobre dividendos ou empréstimo compulsório dos empresários. Aí, realmente, é uma situação calamitosa mesmo, né? Olha, Rafael, eu vou até te falar assim, né? Eu também estou assistindo, né, com o pessoal que está aqui conosco. Eu acho que como você já é uma enciclopédia, vai falando todos aí, passa para a gente todas essas leis, de repente como um relatório que a gente vai compartilhar com todos junto com o material que a gente vai mandar da apresentação deles. Acho que vai ser muito bem vista. Inclusive, assim, aproveitando, se vocês me permitem, eu sei que a gente acabou até um pouquinho a mais assim do do time previsto, mas acho que tem 3 perguntas daquelas que nós respondemos, que a gente recebeu, né, para responder, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que acho que é interessante todos ouvirem, que está muito linkado com o que foi falado hoje, tá? E as outras que ficaram ainda sem respostas, a minha sugestão é que depois vocês possam responder, né, e a gente encaminha diretamente para esse aqui do pessoal que também está conosco. Eu queria ver de vocês como que vocês querem seguir. Vamos lá. Sim. Bem, então eu vou fazer uma que a Débora Santilli está perguntando agora, que ela está online conosco, tá? Empréstimo compulsório. Era a primeira vez que eu ouço alguém colocar dessa forma. Vale explorar mais? Oi, olá, Débora. De fato, é uma situação assim bem peculiar, né? Como eu disse, o evento é para isso, disseminar a informação, seja ela boa ou não tão boa assim. O empréstimo compulsório tem um projeto de lei, institui uma contribuição temporária e obrigatória para as empresas, e aí tem um nível de empresa acima de determinado tamanho e etc., baseado no lucro da empresa. Então, tem alguns detalhes no projeto de lei, mas a gente sabe que nessa busca de incremento de arrecadação, o governo não tem limites, né? Será que passa uma medida como essa? Passou em épocas anteriores, né? E sabemos que o empréstimo compulsório depois não foi devolvido, as empresas tiveram que entrar na justiça, devolver uma parte com muita discussão sobre critério de correção, né? Eu me recordo que no nosso escritório tinha uma ação dessa de uma pessoa que tinha comprado um Monza, né? O cara comprou um Monza zero. Depois de quase 20 anos, a gente conseguiu devolver o empréstimo compulsório, porque um dos empréstimos foi sobre veículo 0 quilômetro. O cara nem lembrava mais do processo, a gente ligou para ele e falou que estava lá o dinheiro do Monza, né? Do empréstimo que ele pagou sobre o Monza. Então, assim, é preocupante, a gente tem que acompanhar, assim, colocar a pressão através das vias adequadas, seja para barrar, seja para ajustar, seja para trazer de uma maneira relativa, e também estar atento sobre a legalidade dessas medidas, né? A Constituição fala que pode ser instituído empréstimo compulsório em casos de calamidade, etc. Então, o que nós vivemos hoje, o contexto jurídico, permitiria, sim, a instituição de um empréstimo compulsório. Mas, e aí vem a devolução, né? Sempre assim, emprestar, a parte de tomar o recurso, ela é muito clara. A parte da devolução já é pero não mútil. Então, importante sim ficar atento sobre isso. Tá? Tem bastante tempo, né, Robertson, que não tem essa modalidade de tributo, né? Na época ainda do Monza aí, isso devia ter troca de moeda atrás de troca de moeda. Imagina então para atualizar isso tudo, não devia ser... Exatamente, um caos, um caos. Na verdade, tomou o dinheiro, né? O empréstimo foi bem um empréstimo, né? Foi empréstimo compulsório, exatamente, na mão grande. E a gente está aí para discutir, né? Para combater, exatamente, para não deixar que as coisas saiam dos eixos. Né? Bem, então eu vou em linha do tributário ainda e eu vou fazer uma pergunta para vocês que é valesca.
ela está pedindo aqui para a gente: como lidar com a instabilidade do país com relação às taxas tributárias? Pergunta bem... Bem capciosa, né? Bem capciosa. Parte disso é o que eu falei, assim, passando, né? O planejamento. O planejamento da empresa é fundamental, um diagnóstico do seu ambiente de negócios, né? Como viver com essa estabilidade. Primeiro, você tem que ter um planejamento do seu negócio. Segundo, conhecer profundamente no aspecto jurídico o seu mercado de atuação. Sabemos que a maior parte dos empresários, cada um tem uma aptidão. Um é bom vendedor, o outro é bom técnico, o outro é bom administrador, o outro é bom na área financeira. E hoje você tem que ser bom em muitas coisas. E uma delas, se você não gosta, não tem aptidão, não quer acompanhar, é estar bem assessorado na parte fiscal. Porque dentro do seu segmento, você acompanhar essas mudanças, né? Você acompanhar os projetos de lei, conhecer as oportunidades do seu setor, né? Ter um monitoramento do seu passivo tributário. É como as empresas hoje administram a questão fiscal. Eu já tive reunião com um empresário que a gente sentou e começou a falar do negócio. Ele sabia da tese no STF, ele sabia do processo no CARF, ele sabia da execução, ele sabia tudo do perfil judicial dele. E aí você perguntava: quanto você vende por mês? Qual a margem do seu produto? Qual o seu lucro? Eu não sabia nada do negócio dele, de tão focado que ele estava na gestão do passivo tributário, o que é um erro, né? O empresário deveria estar cuidando do business e deixar o resto para os especialistas. Mas a forma de lidar com a estabilidade é planejar, conhecer, aproveitar as oportunidades, combater os ofensores, como a gente chama, né? Que são todos esses aí que, vez ou outra, autua a empresa indevidamente, né? Cobra tributo prescrito, parte do que eu passei na minha apresentação, mas sem dúvida, sem conhecer o seu ambiente de negócios, hoje não dá para o empresário se limitar a ser bom vendedor, se limitar a ser um bom técnico, mas tem que ser um bom gestor, o que inclui a gestão tributária e trabalhista. Eu acho que 3 maiores problemas: tributário, trabalhista e ambiental. São os 3 problemas hoje que afetam significativamente a gestão de uma empresa. Obrigada, Robertson. Perfeita a sua resposta. Eu vou fazer mais 2, até para dar uma mesclada, para não ficar só no tributário, né? E assim a gente, até para o pessoal, as perguntas que estão sendo feitas. Eu vou compilar 2 em uma, que acho que vem muito para você, Gabriel. É o Kaique e a Thelma. O Kaique, ele tem uma empresa MI e ele gostaria de saber se seria realmente interessante ele exportar, o que ele precisaria fazer para exportar. E a Thelma, ela fala que já trabalhou com exportação, porém ela queria entender se é o momento de voltar a exportar. Eu acho que vem muito lindo do que você já apresentou, mas acho que deve ter ficado alguma dúvida, né, com eles para essas perguntas. O que fazer para exportar, né? Primeiro passo, tem que ter lá uma habilitação para operar em comércio exterior aqui no Brasil, tem que ter uma habilitação prévia. A gente chama de radar, né? Habilitação Siscomex. É um procedimento que tem que ser feito perante a Receita Federal, um requerimento. A empresa tem que ter regularidade fiscal, tem lá alguns requisitos que a empresa precisa cumprir. E o radar também ele tem autorizações por volume, valores de operação, né? Então, numa primeira modalidade, se não me engano, são $50 mil a cada 6 meses. Depois, assim, isso vai aumentando, muito de acordo com o porte e a capacidade financeira da empresa. Atributos que têm que ser apresentados para a Receita Federal para ela aumentar essa capacidade, tá? Isso não só a uma MEI, em relação a uma MEI, mas a qualquer tipo de empresa. Pode ser uma mega multinacional que está vindo para o Brasil, até um empreendedor individual que está iniciando a sua atividade empresarial, tá? Além disso, né, estou me remetendo aqui ao aspecto legal, existem aí também outras questões que têm que ser avaliadas, né? Tem que ter lá um despachante aduaneiro, a empresa tem que ter mercado lá fora, e aí essa questão no mercado, se não me engano, existe dentro do próprio IBREI aí algumas iniciativas de apoio na internacionalização das empresas, tá? A gente pode
procurar aí a pessoa responsável e colocar em contato contigo, tá, Kaique? Até Isso é muito importante. Desculpa, até pelos Não. programas de qualificação para exportação, né? A empresa, acho que para ela que nunca exportou, é importante se qualificar, né? Para saber buscar a melhor forma, né, de se apresentar no mercado externo, até a questão da sua marca, de produto, como os mercados vão estar recebendo, inclusive a escolha do despachante. A gente sabe que são todas ações que tem que olhar com muita atenção, até porque o despachante ele é seu representante legal, né? Então, ele que vai estar respondendo perante a Receita Federal. Então, são pontos de atenção mesmo. Agora, outra questão também que é importante para quem vai exportar é também olhar um pouquinho para a questão regulatória do produto no destino, no país que vai ser importador, né? Porque aí o Rafael tá ali, já está sinalizando, fica à vontade para comentar, tá, Rafael? Mas muitas vezes aqui no Brasil, né, tem o Inmetro, tem a Anvisa, para brinquedos tem regulações aqui no Brasil, para medicamentos, então isso também acontece lá fora, né? Então é algo que o empresário que pretende fazer operações com o exterior, ele precisa estar atento. Existem também questões relacionadas às condições comerciais, né, os incoterms, delimitação de responsabilidade. Então, por exemplo, sendo aqui bem prático, aí eu vou fazer uma exportação, quem é o responsável por contratar o seguro? Sou eu, exportador, ou é o meu cliente, o importador, no caso, né? Existem códigos que você define quem é a responsabilidade pela carga, né, durante o trânsito aduaneiro, o trânsito internacional. Então, se eu vou arcar, se a responsabilidade vai ser toda do importador, eu tenho que colocar lá na documentação de comércio exterior o código do Ex-Works, né, que é o Incoterm EXW. E aí, isso significa que se acontecer com qualquer coisa com a mercadoria, se o navio afundar e não tiver seguro, a responsabilidade vai ser do importador, não vai ser do exportador. Então, tem todas essas minúcias, eu estou aqui sendo bem breve, mas tem todas essas minúcias que a empresa precisa conhecer bem para saber onde está pisando e não ter um dissabor aí com a operação do comércio exterior. A outra pergunta qual que era, Gislaine? Desculpa. Obrigada. As duas foram juntas, tá? É porque a Thelma, ela pergunta, ela já exportou e ela quer saber se é o momento de pensar em voltar a exportar. E acho que a gente até comentou que realmente é totalmente viável, né? Você se preparar, ver todas as pontos principais e começar a exportar. Acho que é realmente a melhor alternativa. Logicamente, para alguns setores vai ser mais fácil do que para outros, né? Por exemplo, o automotivo vai ter dificuldade, né? Com certeza. Mas assim, alimentos, por exemplo, não vai ter tanto, acho que vai ser mais fácil. Então, eu não sei, eu não sou especialista no setor da Abecasa, mas é importante avaliar. Às vezes outros países estão com dificuldades nessa área, né? Ou outros países não conseguiram sair da crise ainda, mas precisam importar. Isso pode ser uma oportunidade, tá? A Thelma é de têxtil, que ela comenta aqui também, e realmente aí eu até falo para você que eu vou reforçar que para ela, inclusive, assim, até por mercados que eu tenho acompanhando, ela tem oportunidade. Até por causa do time, eu vou fazer mais duas perguntas, uma para você, que eu acho que vai ser mais direcionado com você, Rafael, até para a gente equilibrar, né, que a gente meio que sufocou um pouco o Robertson na parte tributária, e depois uma pergunta que eu acho que é para todos, eu não sei se realmente como vai ser o posicionamento de vocês, que é deixa eu pegar o nome aqui, já falo para vocês, que é da Helena Brão, da Apex Brasil de Minas Gerais, que ela faz uma pergunta, e o Adelmo. Então, vamos lá do Adelmo, onde ele pergunta qual a perspectiva do comércio internacional após o Covid-19, ele é da Duratec, São Paulo. Eu acho que até pelo que você vem acompanhando, Rafael, você pode dar uma dica para ele aí. Bom, o comércio internacional, como que a gente vai se afigurar daqui para frente, né? A gente ainda tem uma instabilidade política muito grande. Alguns acordos, algumas medidas que estavam na mesa sendo discutidas, trabalhadas antes de toda essa crise, eles deram uma estagnada, eles estão meio que em stand-by, porque enquanto os países não conseguirem controlar ou ter
uma eficácia maior de cura em relação ao próprio vírus, eu acho muito difícil que se movimente, que se tenha algum encaminhamento maior sobre essa temática, né? Hoje, recentemente, a gente ouviu muito falar, trazendo um pouco desse panorama de coronavírus, a gente ouviu muito falar que o anticoagulante ele poderia auxiliar demais na cura do Covid, justamente em conjunto com a cloroquina, e que foi um estudo feito em relação a algumas autópsias realizadas na Itália, onde eles fizeram mais de 50 autópsias, eles conseguiram identificar que o anticoagulante poderia contribuir muito para isso. Então, quer dizer, o mundo inteiro se debruça sobre a busca de uma vacina, de uma cura, e é uma coisa interessante porque, tudo bem, eu sou jovem, obviamente, mas vamos olhar 50 anos para trás, 60 anos para trás, a gente nunca viu o mundo imbuído para um único objetivo, que é a busca de uma cura. E eu brinco que é a corrida do $1 bilhão, né? Tá todo mundo tentando encontrar o $1 bilhão, porque quem encontrar realmente uma solução para isso vai navegar muito bem nesses mares. Então, após crise, o mercado internacional, a gente acredita que ele seja um ambiente, eu vou falar agora em nome do Brasil, a gente acredita que ele seja um ambiente melhor. Por quê? A Ásia, União Europeia, já tem se movimentado de alguma forma. A gente sabe que a China já tem retomado a sua economia, a gente já sabe que alguns países no Oriente Médio já estão em encaminhamento. Israel, por exemplo, já tem uma abertura gradual um pouco do comércio do país, e a gente vê a União Europeia também sinalizando um pouco esse cenário. Então, o mundo vai caminhar muito mais rápido para lá do que para cá. Então, quando nós estivermos nessa evolução, quando nós tivermos a possibilidade de ir para o trabalho, efetivamente, de abrir as portas para o mercado, lá fora ele já vai estar bem avançado. Então, isso, de uma certa forma, ele conta a nosso favor. Pelo menos é assim que eu enxergo, né, como que a gente vai ficar num pós-crise. Eu não sei se alguém queria complementar, mas eu acho que, em poucas palavras, seria basicamente essa tônica. Alguém mais aí? Gabriel, Robertson? Eu acho que é essa certeza de que vai passar e uma incerteza do quando, né? Essa é a pergunta que nos faz assim ser precavidos ao máximo, acreditando que haverá uma melhora, né? Nem tudo isso será para sempre, mas tomar uma precaução é o mais importante, uma precaução que a gente está falando no ambiente dos negócios, né? Bem, então, gente, assim, eu agradeço. Então, só para a gente finalizar, até porque ela fez 2 perguntas, a Helena Abrão, da Apex Brasil Minas Gerais, ela gostaria de saber de vocês se existem algumas ferramentas de pesquisas, estudos de mercado, além das que são fornecidas pelo governo, até pela própria Apex Brasil. Como IBREI, eu sei que o IBREI tem algumas movimentações, talvez seja uma possibilidade para ela ter uma ferramenta diferencial como em Minas Gerais pela Apex Brasil, não sei. Eu tive contato com o pessoal da China, eles me mostraram um material, eu posso buscar aqui no meu histórico, ver se eu consigo encontrar. Eles tinham uma ferramenta com bastante informação interessante para operações de comércio exterior. E eu tenho a impressão, eu não tenho certeza, eu posso confirmar que a Thomson Reuters tem alguma ferramenta disso, tá? E relacionada a operações de comércio internacional em geral. Tá. Também há muitas bases, Gislaine, no site da Organização Mundial do Comércio. Há muitos estudos, há muitos dados internacionais, informações de trading, né, global. Também é uma boa fonte de pesquisa de informações, pesquisas setoriais. Essas 2 que eu mencionei são pagas. Tá. Não, isso ela até comentou que, independente se seria paga ou gratuita, mas a gente também tem até que trabalha conosco na Becasa, que é o IMI, que faz todas as pesquisas não somente para o Brasil, mas também para outros mercados fora, né, que eu acho que pode ser uma alternativa. Então, nós vamos responder para ela, né? Assim, ela está aqui
ouvindo a gente, mas depois a gente até põe essas dicas para você, Helena, para que ela tenha acesso realmente, tá? Gente, da minha parte, eu quero agradecer vocês, né? Aqui eu acho que eu não estou vendo nenhuma outra pergunta adicional, não sei se vocês querem acrescentar algo, né? Mas da minha parte, até pelo time, para não estar segurando o pessoal que continua aqui com a gente, está vendo que a gente começa a conversar, vai estendendo, né? Mas também pelos times de vocês. Muito bom. Agradeço também, Gislaine, Rafael, Gabriel, a todos que atenderam. Em nome da AB Casa, né, e também em nome do IBREI, a oportunidade da nossa maratona. Teremos ainda mais uma etapa e ficam todos convidados para participar da próxima, né? Assim, quem completar as 4 etapas vai ganhar uma medalha, né, de finalista aqui na nossa maratona. Então, estão todos convidados para mais um circuito aqui de maratona com a gente. Então, agradeço a todos, quem ficou até o final, quem não pôde ficar. Lembrando também que teve uma pergunta se o material será disponibilizado. Sim, será disponibilizado, será enviado, vai poder ser baixado do site, estará no YouTube e nas outras mídias também, por uma pesquisa posterior. Bom, muito obrigado a todos. Agradeço, Gislaine, pela oportunidade mais uma vez. Até aproveitar um gancho aí, Robert, também além do material sendo disponibilizado, a gente também vai estar todo esse evento de hoje vai estar sendo disponibilizado também na Becasa TV, no canal do YouTube, para quem não teve a oportunidade de acompanhar todo o painel, possa acompanhar, e até mesmo aqueles que, por algum motivo, não conseguiu acessar hoje, se inscreveu também, vai ter possibilidade de estar acessando, né? Inclusive, todos os eventos do painel vai estar todo ele divulgado para ter acessos, né? E reforço aí o convite para estar com a gente aí na próxima semana, no dia 28, que a gente fecha a nossa maratona. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui, em nome da Becasa e do IBREI, e também a todos os participantes. E eu vou passar a palavra agora para o Gabriel. Pessoal, eu só queria fazer uma observaçãozinha. Se vocês escutaram aqui o barulho da porta abrindo e fechando, uma caçulinha entrou aqui 3 vezes durante o call, então peço desculpa a vocês, mas também peço a compreensão. Tá valendo. Tranquilo, tranquilo. Eu já vou querer conhecer a caçulinha. Eu já deixei no mute aqui porque a movimentação está intensa. Tá bom, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu. Muito obrigada. Até a próxima, gente. Bom descanso a todos. Tchau, tchau. Obrigada a quem está aqui com a gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigado.